Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início a mais uma atividade do nosso culto no lar. Ainda isolados fisicamente, mas unidos pelos laços do coração. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos em agradecimento a Jesus por essa oportunidade. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos as tuas verdades à luz da doutrina dos Espíritos. Que tu possa nos amparar e nos envolver por intermédio dos nossos amigos e benfeitores espirituais. Que o teu amor nos inspire e que tua paz seja conosco. E que assim, em teu nome, possamos iniciar as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, boa noite mais uma vez. As nossas reflexões da noite de hoje são em torno de uma parábola anotada pelo evangelista Mateus no capítulo 13, versículos 45 e 46, que é a parábola da pérola. Antes de nós falarmos propriamente dessa parábola, vamos lembrar que as parábolas eram um recurso utilizado pelo povo hebreu desde a época dos profetas para trazer ensinamentos sobre as verdades espirituais. Os profetas do Antigo Testamento muitas das vezes recebiam uma mensagem divina e a interpretavam para o povo, encenando aquela mensagem. Era a chamada parábola encenada. E ao ver aquela encenação, o povo já sabia que ali o profeta queria trazer um ensinamento ou um recado de Deus para eles. Então, seguindo essa tradição, Jesus também vai se utilizar desse recurso. E a partir do cotidiano daquele povo, ele ensina, por intermédio das parábolas, as verdades espirituais. E a parábola da pérola é uma parábola pequena, lá no capítulo 13 de Mateus. E é dito assim: o reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Se nós fizermos uma pequena comparação dessa parábola da pérola com a parábola anterior, que é a parábola do tesouro, nós vamos notar uma diferença capital. Na parábola do tesouro, um homem vai encontrar, por acaso, um tesouro que está escondido no campo. Na parábola da pérola, Jesus assemelha o reino dos céus a um negociante, ou seja, alguém que tem conhecimento do valor das pérolas. Tanto que é dito que esse negociante anda em busca de pérolas finas. Então, não é alguém para quem o valor dessa pérola é desconhecido. Então, podemos deduzir que, quando Jesus compara o reino dos céus a esse negociante, ele quer nos dizer, na realidade, que nós também temos o conhecimento do valor das verdades espirituais. Temos conhecimento do valor do reino dos céus. Que aquilo que esse reino apresenta, aquilo que nós podemos encontrar nesse reino, ou a maneira que nós temos para ter direito a esse reino, não nos é desconhecida. Só lembrando que ao falarmos de reino de Deus ou reino dos céus, estamos falando de expressões que são sinônimas. E ainda
que não falamos aqui de algo circunscrito, algo que possa nos impactar os sentidos da matéria. Quando o povo hebreu se referia a reino de Deus ou reino dos céus, estava se referindo a um reino aonde tudo remetia ao espiritual. Então, não vamos entender aqui esse reino como algo palpável, como algo que possa nos tocar os sentidos físicos. Então, na parábola da pérola, Jesus nos sinaliza que já somos conhecedores dessas verdades. Jesus nos diz que sabemos o real valor daquilo que viemos a encontrar. Quantos de nós, ou com quantos de nós, talvez, não tenha acontecido, por exemplo, de um primeiro momento em que chegamos à casa espírita ou tivemos contato com uma das obras da doutrina espírita, não tivemos aquela impressão de já conhecermos aquilo. Quantos companheiros de ideal espírita talvez já não nos tenham trazido esse exemplo de terem sido contagiados por algo que tinham a impressão de que já tinham conhecimento anterior. Eu lembro que ao iniciar no movimento espírita, ainda no município de Nilópolis, eu encontrei ali um amigo de ideal, em que o relato dele com relação à sua chegada ao espiritismo foi exatamente nesse sentido. Ele disse que chega a uma casa espírita, escuta uma palestra que lhe toca profundamente, sai dali, naquela mesma noite em que ele assistiu essa palestra, ele sai dali com os 5 livros da codificação, e ao chegar em casa e começar a ler o Livro dos Espíritos, ele teve a clara certeza de que aquilo ali ele já tinha vivenciado, que aquilo que estava escrito não lhe era novo. E ele gostava de contar da alegria de ter se reencontrado com essas verdades. Então, quantos de nós não somos aqueles que, diante dessas verdades, não nos sentimos impactados pelo grande valor que elas representam para nós? Então, nesse sentido, Jesus vai comparar o reino dos céus a esse negociante de pérolas, que vai buscar aquilo que ele sabe e tem o real conhecimento do valor que apresenta. Não podemos também deixar de citar que Jesus, conhecedor da nossa personalidade, conhecedor dos anseios do ser humano encarnado, então ele sabia que as nossas buscas também seriam voltadas para aquilo que nos impactassem os sentidos, que nós faríamos buscas por aquilo que pudesse nos preencher os sentidos físicos, o que ele em momento algum condena, mas que de alguma maneira ele pede ou ele ensina que da mesma forma que o homem queira buscar aquilo que possa lhe trazer algum conforto ou alguma alegria material, da mesma forma, ou talvez até de maneira mais intensa, ele deva buscar por aquilo que vai lhe trazer a satisfação e a alegria para a alma. E é interessante ainda nós notarmos nessa parábola das pérolas, que ele finaliza da seguinte forma: ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra.
Aqui nós podemos entender que já trazemos, talvez, muito de nós ignorando, mas todos já trazemos algumas verdades espirituais conosco. Então, quando a gente desperta para o valor daquilo que a gente tem, não basta tão somente reconhecer ou saber do valor dessas realidades, dessas verdades ou desse reino dos céus. É preciso que se faça um investimento. É preciso que haja sacrifícios. É preciso que sejam feitas renúncias. Para que eu consiga, a partir do momento que eu encontre ou que eu reencontre essa pérola valiosa, para que eu adquira essa pérola, eu necessito absorver, eu preciso interiorizar, ou melhor, nós precisamos absorver, nós precisamos interiorizar essas verdades. Daí a necessidade desse investimento. E para que nós possamos absorver, interiorizar essas verdades do reino dos céus, essas verdades espirituais, muitas das vezes nós precisamos abrir mão de algumas alegrias passageiras para as nossas pesquisas, para os nossos estudos. Precisamos, muitas das vezes, abrir mãos das nossas alegrias passageiras para os encontros, para os seminários, para os simpósios, tudo aquilo que possa nos ajudar a dar um real valor a esse reino dos céus, a essa pérola, a essas verdades espirituais. Então é preciso que, além de reconhecer o valor daquilo que trazemos conosco, é preciso que nós façamos um sacrifício, renunciemos a muita coisa, façamos um investimento para que, mais uma vez, não venhamos a perder a oportunidade de valorizarmos essa pérola divina, essas verdades, esse reino dos céus. E de que maneira, a partir do momento em que nós estudamos, realizamos os nossos encontros, enfim, de que maneira nós podemos valorizar mais e melhor essas realidades espirituais? A partir do momento em que nós, interiorizando essas verdades, começamos a exemplificá-las. E Jesus, de certa forma, ele nos facilitou o caminho, porque do Decálogo de Moisés, ele resume a 2 a base do seu ensino e a necessidade do espírito imortal para a sua colaboração efetiva com o Deus Pai Criador. Quando ele diz que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, uma vez encontrada ou reencontrada essa pérola, uma vez que nós tenhamos a real consciência do valor que ela representa, precisamos investir, precisamos renunciar, precisamos realizar essa interiorização e, a partir daí, exemplificar. E o que exemplificar, senão o amor a Deus e o amor ao próximo? Então, temos essa base para que possamos, de fato, dar o real valor ao reino dos céus. Só através, e somente mesmo através do amor a Deus e do amor ao próximo, é que nós estaremos nos capacitando a, de fato, sermos dignos desse reino dos céus, do reino de Deus, dessas verdades espirituais. Aí, como nos diz a parábola,
teremos encontrado essa valiosa pérola, teremos investido tudo, vendido tudo, adquirimos ela, e ela passará a fazer parte da nossa existência como espíritos imortais. Por isso que Haroldo Dutra Dias, quando vai falar do reino de Deus ou do reino dos céus, ele nos diz que o reino de Deus é obra divina se realizar no coração do homem. Então é essa a realidade. Que essa pérola divina possa realizar a sua obra em nossos corações. Meus irmãos, essas eram as nossas reflexões para a noite de hoje sobre a parábola da pérola. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Rogo mais uma vez que Jesus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, possa nos amparar, possa nos fortalecer e que possamos estar sempre com os corações abertos para servi-lo. Que o Mestre conceda-nos a sua paz, hoje e sempre. Muito obrigado e uma boa noite a todos.